Começamos aí. Antes de mais nada, primeiro disclaimer, abrindo nossas câmeras, conto com a colaboração de vocês para que a gente abra as câmeras, para que a gente olhe nos nossos olhos, para que a gente converse, para que vocês falem, para que vocês se comuniquem, para que a gente, né? Fazer uma pergunta a vocês, ó, na escola de vocês, você estudar, que vocês estudam ou estudaram, você podia entrar de máscara? Você podia entrar com a burca lá dos árabes? Podia entrar de máscara? Você podia cobrir o rosto com lençol? Não podia, né? Então, a mesma coisa aqui, tá? Aqui também não pode entrar de máscara, não, nem ficar escondido, tá bom? Vamos em frente, hein? Galera, é pro bem de vocês, hein? Não tô enchendo o saco de vocês por nada, não. É pro bem de vocês, tá? Eu acho que, assim, a participação de vocês existe uma questão cerebral que chama o seguinte: para a gente conseguir ter um mínimo de aprendizado, a gente precisa entrar num estágio chamado estágio de atenção plena. Estágio de atenção plena, para eu conseguir aprender alguma coisa. Se eu não tiver no estágio de atenção plena, é a velha história, lembra que eu falei para vocês que o cérebro de vocês está, a função dele é procurar ameaças e recompensas. A única forma que você consegue fazer com que o seu cérebro coloque isso tipo, como se fosse assim no modo secundário é você realmente entrar no modo de atenção plena, ou seja, focar plenamente em alguma coisa. O teu cérebro vai continuar buscando ameaças e recompensas, mas ele coloca isso aí como se fosse num modo secundário, um modo offline ali, fica num modo rebaixado, né? E aí você fica num estágio de atenção plena aqui perfeito. E cara, eu não consigo, já tem estudos que mostram isso, eu não consigo enxergar que vocês que estão com a câmera fechada estão no estágio de atenção plena. Eu não consigo captar isso. Já tem estudo que mostra isso. As pessoas que a gente vai assistir a aula com a câmera fechada, a aula acaba sendo um negócio secundário. A gente está fazendo outra coisa, mexendo no WhatsApp, está mexendo ali, está mexendo aqui, está fazendo outras coisas, dando atenção na nossa casa ali, olhando um negócio. Beleza, tem momentos que vai precisar acontecer. Ninguém vai ser proibido de fechar a câmera, no momento não. Mas não coloquem isso como regra, certo? Mantenham as câmeras abertas para a gente olhar. Não importa se está na cama, está sentado, está deitado, tá com olheira, não tá. Por quê? Porque, cara, se você não entrar no modo de atenção plena, você vai estar se enganando, galera. Você vai estar se enganando. Você vai estar gastando aqui 2 horas da vida de vocês, tá? E não é isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam essas 2 horas como algo produtivo realmente. Ninguém é obrigado a estar aqui. Vocês vão tirar aí o diploma de vocês e vão conseguir o resultado de vocês. Mas o que a gente está falando aqui, gente, é muito rico e é muito além de simplesmente simplesmente conseguir um canudo. Não é assim que o mercado de trabalho funciona hoje, galera. Não é assim. E é isso que eu quero demonstrar para vocês. A gente vai continuar hoje falando sobre currículo. Vamos falar sobre entrevista e eu vou mostrar. Já mostrei para você através de alguns exemplos que eu vivi enquanto trabalhava, enquanto gerenciava. A gente vai ver mais à frente que o mercado de trabalho está diferente hoje. Ele não é um canudo que vai te levar a algum lugar. Não é botar no currículo ali que você é assistente financeiro que vai te levar num lugar. Não, não é. É muito mais a sua atitude, o seu posicionamento e a forma como você vai demonstrar isso que vai pesar, tá? E eu não consigo enxergar, sinceramente, vocês num estágio de atenção plena com a câmera fechada, porque a gente vai fazer outra coisa. Gente, assim como vocês, eu tenho 40 anos, eu sou aluno também. Eu assisto vários cursos, nessa questão da pandemia, tudo remoto ficou muito acessível, as coisas ficaram muito acessíveis. Então eu também assisto isso. E, cara, eu falo pra vocês, o que eu tô falando pra vocês aqui é o que eu falo pra mim mesmo. Várias vezes eu entro ali, boto a câmera fechada e fico lá. A 10% do meu tempo eu fico dedicado ali olhando a aula, o resto eu tô mexendo no WhatsApp, tô escrevendo alguma coisa. Então, cara, não consigo captar, não consigo aplicar, tá? Isso. Eu mostrei para vocês a curva do esquecimento na aula passada, nas primeiras aulas.
Não entreguei para vocês. Alguém ouviu falar em curva do esquecimento? Vocês já ouviram falar? Não? Janaína já ouviu. Alguém mais ouviu falar de curva do esquecimento? Não? Não? Ó, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Google aqui, vou mostrar para vocês. O que é? Gabriel também não. Vamos lá. Ó, o que é a curva do esquecimento? Eu vou abrir aqui um Google aqui rapidamente, tá? Só para vocês entenderem. Isso é a vida de vocês, tá? É a vida de vocês. Isso aqui serve para tudo, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o que se depara com vocês aí no dia a dia. A gente está falando aqui muito de mercado de trabalho, mas tecnicamente isso serve também para vestibular, né? Ou seja, para estudar, para concurso, quem quiser dedicar a concurso. Eu acho que eu falei, eu não mostrei, né? Mas eu falei por alto. Mas deixa eu mostrar aqui, deixa eu achar um site aqui que apareça uma curva do esquecimento. Tá, deixa eu ver aqui, eu acho que eu achei aqui. O que é isso, galera? Serve para a vida de vocês daqui para frente, ó, para todo sempre, tá? Vamos lá, vamos compartilhar a tela. Estão vendo na tela aí? Estão enxergando? Sim? Sim ou não? Eu vou perguntar para vocês que às vezes esse Zoom dá uns bugs, eu acho que ele está compartilhando, não tá, mas a princípio tá ok, né? O que é isso, galera? Olha só, curva de esquecimento. Esse cara é de retenção de Ebbinghaus. Isso aí é uma coisa extremamente antiga, extremamente foi difundida e cada vez mais se confirma, tá? Se confirma. Aqui é como o nosso cérebro ele ensina, como ele aprende. Olha, eu não estou conseguindo aumentar aqui, tá? Espero que vocês enxerguem aí. Eu acho que eu tenho que aumentar na tela lá, ó. Pera aí. Não, beleza. Tá vendo? Dá para ver aí, né? Tá dando para ver, né? Sim ou não? Tá? Então, olha só. Primeira coisa, o que é isso aqui? Isso aqui, nesse eixo aqui vertical, está a retenção do conhecimento. Tá? O que você retém de uma aula, tá bom? De uma aula, de uma apresentação, de uma conversa, qualquer coisa que seja, você esteja recebendo conhecimento de alguma forma, o quanto você retém desse conhecimento que te é apresentado. Tá? Então, a curva azul é a curva inicial. Ou seja, se você estiver num estado de atenção plena, no máximo do teu potencial, no máximo, você vai reter 75% do conhecimento. 25% se perde, mesmo que você esteja no máximo do teu conhecimento, ok? No máximo, tá? No máximo da tua atenção ali, animado, querendo aprender aquilo ali e, né, tudo mais, tá? Se você não tiver num estado de atenção plena, a sua curva azul vai cair um pouquinho para baixo, certo? Você vai reter menos ainda, tá bom? Isso é o normal. Repare o seguinte, tudo que vocês aprendem, vamos pegar aqui o exemplo da escola, tá? Nós estamos falando de escola, você assiste a aula, ou assiste esse curso aqui que a gente está dando aqui, ou assiste qualquer coisa que você vai estudar na faculdade, qualquer coisa. É essa curva, ou seja, o que vai acontecendo? Você aprendeu ali, assistiu a aula, terminou a aula ali, você, em teoria, aprendeu 75% do que foi falado, você reteve esse conhecimento. Repare que essa curva azul ela vai caindo. Pouco tempo depois, 10 minutos depois, você já sabe só 50%. Alguma coisa já perdeu. Você esquece, você não consegue gravar. Você está ali sendo falado, mas entrou na tua cabeça e foi embora. Né? 24 horas depois, repare essa curvazinha azul, 24 horas depois, você tem uma retenção de conhecimento de 20%. O seu cérebro reteve apenas 20% do que você ouviu. Por mais interessante que tenha sido. Se você não fizer nada, 24 horas depois, o teu cérebro retém apenas 20%. Uma semana depois, um mês depois, já para o seguinte, uma semana depois já é 10%, um mês depois, se você assistiu essa aula que a gente está vendo aqui, a gente vai falar um monte de coisa interessante. Você vai cara, que aula flórida, meu irmão, bacana pra caraca. Se você não pegar mais nessa aula, não aplicar esse conhecimento, não rever ele, daqui a um mês você vai lembrar de 5% das coisas que eu falei. 5% das coisas que eu falei. Ok? É um problema. É ruim, tá? Mas você lembra de alguma coisa. E o que é importante? Por que as pessoas falam tanto hoje de trabalho em equipe, de você conversar com as pessoas? Por quê? Às vezes, estamos aqui, ó,
os 5% do Gustavo, o Gustavo lembra daqui a um mês, mas daqui a um mês vocês se encontrem. Olha o poder disso. Daqui a um mês vocês se encontrem. Você assistir a aula de hoje e vocês não conversaram, não viram mais nada desse tema, foram para casa, daqui a um mês, no dia 21 de outubro, vocês se encontram. Então o Gustavo vai lembrar de mais ou menos 5% das coisas. Gabriele vai lembrar de 5 também. Stephanie de 5. E assim vai. Janaína de 5. Certo? Não necessariamente vocês vão lembrar os mesmos 5. Talvez para Gustavo ele lembre alguma coisa. Gabriele lembre outras. Que Stephanie lembre outra. Então, quando vocês se conversam daqui a um mês sobre o tema, aquilo que o Gustavo lembra, não é o que o Gabriel lembra, que não é o que o Stephanie lembra. Então, vocês vão comentar e vai vir na memória das pessoas. Então, só dessa conversa entre vocês sobre o tema, aqueles 5% já dá um salto, tá? Isso não apresenta aqui nessa curva, tá? Mas você já também é estudo que mostra isso. Você já consegue voltar e relembrando as coisas só de conversar. Porque às vezes o Gustavo vai lembrar de uma coisa e Gabriel falou: caraca, isso mesmo, não estava lembrado disso. E aí você encontra ponto de ancoragem no cérebro, ou seja, um assunto vai puxando o outro e você vai relembrando as coisas, porque você conversou. Então, essa curva dá um salto. Por isso que é importante a gente conversar, a gente manter um contato sobre algo, conversar sobre o tema. Tá? Mas voltando aqui à curva, o normal é esse. Se você não pegar no teu conteúdo, você vai esquecer. Então, vamos pegar uma escola, tá? Um ensino médio, como referência. O que acontece? O que vocês fazem hoje em dia? Me corrija se estiver errado. O que a gente faz? E eu incluo nisso. A gente estuda na véspera de prova, galera. A gente vai estudar para passar, a gente vai estudar para passar de ano, vai estudar na véspera de prova. Então, eu estudo na véspera de prova, eu estudo, beleza, tá no sangue. Eu estudei na véspera de prova, lembra? Eu estudei, o meu conhecimento ainda está dentro dos 24 horas ali, ainda está no sangue. Eu fico repetindo aquele negócio. Pá, pá, pum. Aí vai começar a prova, lembra? A gente leva a nossa colinha, às vezes a gente leva a nossa colinha, inclusive para a hora da prova, né? Mas às vezes a gente leva a colinha para a hora antes de começar a prova ali, né? E você fica repetindo aquele negócio antes da prova começar. Caraca, lá, 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 beleza. Você está gravando. Então, o que vai acontecer? Quando a prova chegar na tua mão, você leu aquela tua colinha, aquele teu resumo, menos de meia hora antes da prova, menos de 10 minutos. Então você vai lembrar de tudo, na grande maioria das coisas, vai ter uma lembrança boa. Mas passou a prova, acabou. Você fez seu trabalho, né? É assim que a gente pensa, é assim que a gente constrói a nossa visão estudantil. E a escola, indiretamente, a escola nos força isso. E é um grande erro. É um grande erro. Tá? Então você esquece aquele conteúdo e você não aprendeu. Você não aprendeu. Existe um estudo científico que mostra que o nome disso chama-se falácia da fluência. Você acha que aprendeu, você não aprendeu. Você começa a repetir, caraca, estou sabendo tudo. Você está fluente naquilo. Você está repetindo tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que você ficou fluente, você dominou aquele assunto. Mas você não aprendeu. A aprendizagem é uma coisa diferente. Tá? Então, o que eu te falo para vocês? Repare o seguinte. Então, para que serve a curva de esquecimento? Ela mostra isso. Você vai ter um esquecimento natural de tudo que você aprendeu, caso você não retome. Então, com base nesse estudo, como estudar para um vestibular? Como estudar para um concurso? Tá? A forma certa de você estudar é você fazendo revisões periódicas do tema. A gente não vai entrar muito a fundo aqui. Se vocês tiverem interesse, tá? Eu tenho um canal no YouTube que também vou botar aí, lidere na prática, tá? Entrem lá que eu tenho um vídeo lá que fala sobre isso, como estudar, como ser aprovado em vestibular, como é o método que vocês têm que usar. Não vou entrar muito a fundo aqui porque não é o nosso foco, mas é basicamente isso, para você reter o conhecimento, para você aumentar para você realmente aprender algo, o ideal é que você faça revisões periódicas desse assunto. É lógico que assim, vou ler um capítulo do livro hoje. Amanhã eu não preciso ler o capítulo inteiro. Você vai fazer leituras menores. Você vai ler realmente o que é essencial, o que você entendeu como essencial. Mas mais do que ler, você vai puxar da memória. O que eu sei do assunto? Eu tenho que dar aula para mim mesmo. O que eu sei do assunto? Essas são as formas mais fáceis e mais certas, assertivas de você conseguir aprender algo. Não é decorar, não é ser fluente para fazer uma prova, não. Porque quando a gente vai fazer para vestibular, para concurso, a gente precisa dominar. É muito assunto, é muita coisa. Estudar na véspera não vai adiantar nada. Tá? Então, é assim que a gente faz, para a gente conseguir realmente aprender e recordar algo. Tá? Quanto mais você fizer revisões periódicas, você vai conseguir. Eu costumo adotar a seguinte estratégia.
Você estudou algo aqui, você vai estudar hoje. Mas não, você estudou hoje. Assistiu essa aula aqui, você está estudando. Você está fazendo anotações, mas já que você está fazendo anotações, anotou ali os pontos principais. Você vai tocar nesses pontos de novo daqui a 24 horas. Então, naturalmente, aquela curva que está caindo é que nem como está aqui, ó, tá vendo? A curva está caindo, quando você toca de novo no assunto, você dá um salto nela. Essa curva não está nem muito legal, não. Você tá tendo uma queda, está perdendo conhecimento. Quando você toca naquele material de novo, pau, você sobe a tua curva. Então você recomeça a curva mais de cima. Aí daqui a uma semana você pega de novo no tema. Aí você, pau, sobe de novo. Daqui a 2 semanas você pega de novo. Você sobe de novo. Então você vai tendo a queda, mas ela vai sendo minimizada, porque você está voltando naquele conhecimento, Então quem quer concurso, quem quer realmente focar no vestibular, quem quer estudar para concurso, entra no canal ali e veja esse vídeo. Eu não lembro como é que é o nome do vídeo, não. Eu acho que tá como passar em vestibular, como ser aprovado em vestibular ou concurso, não lembro. Dá uma olhada lá, tá? Que é muito útil para vocês, mas serve para tudo, tá? Para tudo para vocês aí. Perfeito? Tá? Então, galera, olha só, vamos lá. Tínhamos dever de casa. Tivemos um dever de casa. Não tivemos um dever de casa? Qual foi o nosso dever de casa? Quem fez o dever de casa? Eu fiz. Stephanie fez o dever de casa. Mais alguém fez o dever de casa, não? Eu. Gustavo fez o dever de casa. Quem mais fez o dever de casa? É bem escolinha, né? Dever de casa. Vamos fazer dever de casa. Ai, 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 ai. Galera, é tarefa, né? Não é dever de casa, tá? Isso aí é para a vida de vocês, tá? Tudo que a gente fizer aqui, lembrem do modelo 70-20-10. Praticar. Se vocês querem aprender algo, pratiquem. Não adianta assistir aula, não adianta ficar batendo papo com um amigo sobre o assunto. Isso é importante, mas praticar é que vai fazer a diferença na vida de vocês. Praticar é que vai fazer a diferença na vida de vocês. Então, Gustavo e Stephanie, se mais alguém fez, pode falar aí com a vontade. O que vocês acharam? Como é que foi aí a experiência? Diga pra gente aí. Professora, tem as palavras-chave e coloquei em forma de currículo. Currículo supositório, não é realmente meu currículo, só montei um como fosse, como se eu estivesse montando um. E eu achei um pouco difícil, pensei que era mais fácil, só que foi um pouco difícil. Eu montei dois. Primeiro para assistente financeiro, só que eu achei ele muito vazio, achei ele muito pequeno e que como se eu não estivesse pronta para poder montar um currículo para SCAR. Então, eu fui lá e montei um para aprendiz. Esse eu gostei um pouco mais. Eu achei ele um pouco melhor, um pouco mais fácil de se montar, um pouco mais do meu nível, digamos. Aí, é isso. Achei Entendi. algumas. Mas você fez assim, você pegou as vagas, você foi buscar as vagas de assistente financeiro, fez aquilo que a gente falou, tentou analisar as vagas em aberto, tentou ver o que eles estão pedindo de requisitos, comparou com algumas opções para você chegar a algumas coincidências entre eles. Foi isso, né? Sim, consegui isso. E aí Fiz você vai isso. perceber assim, como você está no início de carreira, você vai perceber que você não deve ter a maioria daqueles pontos ali na sua experiência, né? Essa que é a tua dificuldade, que você achou mais difícil por causa disso, né? Por isso que eu achei do aprendiz um pouco mais fácil, porque apareceu muita coisa que eu não sei fazer. Só que como era um currículo supositório, então eu só peguei as palavras-chave como se realmente eu soubesse fazer. E coloquei lá, nunca vou montar currículo, foi só para atividade mesmo. Não, perfeito. Perfeito, é isso mesmo. E eu acho que é isso interessante, antes de ouvir o Gustavo, é isso interessante, Stephanie, e serve para todo mundo que está ouvindo aqui, gente. É a realidade mesmo. Ou seja, a gente parte do princípio seguinte: o primeiro passo é o que eu quero fazer, qual é o meu objetivo, qual é a minha função. A gente partiu da premissa seguinte: assistente financeiro, tá? Mas com certeza, alguns de vocês aqui, o primeiro contato que vocês estão tendo com o tema é hoje, é nesse encontro nosso que começou semana passada. Então, vocês não estão preparados ainda, possivelmente, para ocupar uma vaga de assistente financeiro. Alguns de vocês. Outros, talvez sim, já têm uma experiência profissional, já têm uma vivência, já tiveram aí um contato inicial, uma outra oportunidade, como a gente vem falando aí nos últimos dias. Então, para alguns de vocês, ainda é um desafio. Fala, cara, eu não consigo hoje, eu não estou preparado hoje para essa vaga. Mas
o trabalho serve para esses dois vieses, para essas duas análises, né? A primeira é o seguinte, para você montar um currículo, e a segunda é o seguinte, cara, realmente eu não estou preparado, mas eu sei quais são as palavras-chave. Então, são essas experiências que eu tenho que buscar. São esses assuntos, esses temas que eu tenho que me aprofundar no que eu venha a fazer. Então, serve para essas duas vertentes aí, tá bom? E aí, Stephanie, perfeito. Aí você, cara, para mim, acho que nesse momento eu acho que tem mais sentido eu buscar e tentar buscar uma vaga para aprendiz mesmo, tá? Entendeu? Aí você vai fazer o mesmo trabalho, buscando vagas para aprendiz. E aí você vai encontrar as palavras-chave do aprendiz. E com essas palavras-chave, você construa a tua realidade aí, tá? A gente pode pegar o teu caso como exemplo. Você tem as palavras-chave aí de aprendiz? Quantas palavras-chave você encontrou aí para aprendiz? Peraí, deixa eu ver aqui que eu só vejo. Mais ou menos aí um quantitativo por alto aí. Tá. Eu achei mais 3 só. 3, não Não, tem problema. Tá, é o começo do trabalho aí. Beleza, Stephanie. Fica com elas na mão aí, daqui a pouco a gente vai usar. Fala, tá. Gustavo, você, o que você achou aí? Ah, peraí, eu tentei fazer o currículo, mas eu achei que ficou pequeno também, mas daí eu já desisti, né? Porque eu acho que não deu certo, daí eu entrei no LinkedIn, daí eu pesquisei lá para só assistente financeiro, daí apareceu bastante. Daí eu procurei, acho que em uns 5 lá de emprego que tinha para assistente financeiro, daí achei bastante palavra-chave, porque quase todos tinham requerendo os mesmos requisitos, quase todos, para as pessoas que vão entrar na empresa. Então deu para Perfeito, achar bastante palavra-chave daí. perfeito. Mas o currículo ficou meio estranho, daí eu já Não, desisti. tranquilamente, mas vai ficar estranho, gente. Primeira experiência profissional de vocês, vai ficar estranho. Vai ficar um negócio de uma folha, meia folha, talvez. Mas é assim. Meia folha. É assim mesmo. É assim mesmo, gente. É assim. Não tenha dúvida que ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasce. Vai ficar um negócio meia folha, vai ficar um negócio meio estranho. Não se preocupe com isso, tá? Não se desmotivem por isso. Não, é o começo da trajetória. É um começo da trajetória. O meu currículo, quando comecei a trabalhar, era assim também. O meu primeiro estágio foi com 16 anos. Eu não tinha nenhuma experiência profissional até então, certo? Eu tinha algumas coisas. Eu descubro com vocês. Eu falo com vocês. Em função da minha vida profissional, da minha vida familiar, quando tinha na casa de 15 anos, eu tive que buscar alguns trabalhos para conseguir ter um sustento, para eu conseguir me sustentar na minha vida estudantil que eu tinha. Eu estudava longe, eu morava numa cidade, estudava em outra, então eu tinha que me sustentar de alguma forma e meu pai não tinha condição de me bancar. Então eu comecei a buscar algumas atividades de bico ali para fazer algo ali e tudo mais. Eu gostava muito, por exemplo, de moto. Eu era apaixonado por moto, certo? E eu gostava, e eu entendia, eu lia tudo sobre moto, então eu entendia. Então, o que eu fui fazer? Perto da minha escola tinha uma oficina, então eu comecei a fazer lá sem ganhar nada, bicho. Eu ia lá, pô, deixa eu me meter aqui, deixa eu conhecer aqui. Aí comecei a tirar um dinheirinho e tal. Era algo mínimo, era algo irrisório, era uma exploração de trabalho infantil, digamos assim, né? Me exploravam, mas aquilo me ajudava com experiências profissionais. Por quê? Eu colocava isso no meu currículo. Eu coloquei, cara, olha só, eu mecânico de moto, mesmo não sendo, né? Não era um mecânico, era um ajudante, tá? Um mecânico de moto para lá, para lá. E aí me ajudava a eu construir uma história. Você já ouviu falar de storytelling? Storytelling. Já ouviram falar desse termo? Storytelling. Alguém ouviu? Nunca. Tá? Isso é muito comum hoje em dia. Tá? Storytelling é tipo contação de histórias. É contar histórias. É um termo em inglês, mas no fundo é o seguinte: as pessoas hoje que trabalham com marketing digital vocês já ouviram falar. Né? Marketing digital. Então, as pessoas que trabalham com marketing digital, elas direcionam o trabalho delas de marketing todo para esse fenômeno chamado storytelling. Ou seja, eles querem, no fundo, eles querem te vender algo, eles contam uma história. Tem todo um método para isso, de como contar uma história para que você se interesse por aquela história, para que você se identifique com aquela história e você compre o produto ou o serviço no fim das contas. Então, storytelling é isso. O currículo nosso e a nossa entrevista de emprego é uma grande storytelling. A gente vai contar a história da nossa vida. A gente vai contar o nosso. Lembra que eu falei para vocês que currículo, do latim lá, currículo vitae é o curso da vida?
a gente vai contar isso. Qual é o curso da sua vida? Como é que é a sua vida? Certo? Então é isso que a gente vai fazer. Tá? Ô Gustavo, você separou as tuas palavras aí? Você tem elas separadas? Separei. Quantas você tem aí? Só para ter uma noção. 1, 2, 3, 4. 5. 5. Tá bom. Deixa ela anotada aí que a gente vai. Faz o seguinte, então, olha, Gustavo. Coloca elas no chat aí. Coloca elas no chat. Stephanie, coloca as tuas também no chat aí. Escreve no chat aí as palavras que você achou. Tá? Professor, peraí. Sim, só que eu tenho os dois, tanto de menor aprendiz quanto do assistente financeiro. Qual que eu ponho? Coloca a assistente financeira. A sua é de assistente financeiro, né, Gustavo? É. Então coloca assistente financeiro, tá, Stephanie? Depois a gente for o caso, a gente destrincha e faz para aprendiz também, tá bom? Tá bom. Tá? Coloca no chat aí que a gente vai usar daqui a pouco elas. Galera, olha só. E aquilo que a gente não conseguiu fazer ontem do vagas.com, a gente vai fazer aqui agora, ó. Tá? Hoje abriu. Hoje, por algum motivo, essa parada abriu. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o vagas.com. Espera aí. Curva do esquecimento. Eu acho que tá. Vamos ver se vai, né? Até 5 minutos antes da aula começar, eu entrei aqui e abriu. Vamos ver agora. Deixa eu compartilhar com vocês de novo aqui, ó. Está compartilhada. A tela abriu, ó. Tá vendo aí, ó? Estão vendo na tela? Estão vendo na tela? Uhum. Eu botei lá no Google. Deixa eu até entrar de novo aqui, ó. Vamos lá, para vocês verem que eu não estou dando golpe. Deixa eu ver onde está aqui. Está aqui, ó. Deixa eu fechar isso daqui, curva de esquecimento, não precisamos mais ver. Ó, eu botei lá, ó, Google mapa de carreira vagas.com, ok? Dei um Google e vou entrar aqui nessa página. Eu acho que hoje ele vai entrar, ó. Vamos ver, ó. Estava com alguma atualização ontem mesmo. Vamos ver. Só para você. Ó, entrou, tá vendo? Beleza? Estão vendo na tela aí? Sim ou Sim. não? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Estão vendo na tela? Digam. Respondam. Sim, professor. Sim, com certeza. Beleza. Obrigado. Gente, quando eu estou com a tela aberta, eu não estou olhando a carinha de vocês, tá? Então, se vocês não me responderem, eu vou achar que tá tudo errado. Vocês me respondam aí, tá bom? Eu não estou vendo o rosto de vocês quando eu estou com a tela aí compartilhada. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Ó, é que a gente não conseguiu fazer ontem, ó. Ó, Stephanie, Gustavo e o restante da galera. Assistente financeiro. Olha, vamos lá, ó. Assistente financeiro, ok? Ó, dei um enter. Não foi. Vamos bater nessa lupinha. Tá vendo aqui? Abriu aqui, ó. Uma bolinha. Assistente financeiro. Ele já abriu aqui do lado, ó. Uma tela. Estão vendo essa tela aqui que abriu? Do lado aqui? Estão vendo, né? Assim, composição por gênero. Estão lendo isso aqui do meu lado direito da tela? Estão vendo, sim ou não? Me responda aí. Sim. Sim. 70% mulheres, 30% homens. O que esse site faz? Vagas.com é um site que consolida vagas de trabalho, tá? Então, antes de ter o LinkedIn, ele era a referência maior até então. Depois o LinkedIn entrou, roubou um pouco do protagonismo dele. Mas ele consolida vagas. Então, ele deve consolidar aqui milhares de vagas de assistente financeiro no Brasil inteiro. E ele consolida isso num arquivo único. Ele fala o seguinte, cara, dessas vagas, quantas são ocupadas por mulheres, quantas por homens? 30% mulheres e 30% homens, tá? E aqui tem palavra-chave, ó. Olha aqui. Olha que legal. O que vocês fizeram, que tiveram um trabalho grande aí, ó. Porque ontem a gente não estava aqui, ó. Palavra-chave. Ele pega todas as vagas de assistente financeiro e ele consolida e fala o seguinte, ó. Quais são as palavras-chave dessa vaga aqui? Quais são dessa? Quais são dessa? Lista lá de mais de 1.000, sei lá, 10.000, sei lá quantas vagas tem. E aí ele tem um algoritmo que reúne e fala assim, quais são as principais? Aí ele pega e coloca aqui. Repare que ainda tem muitas, né? São muitas, a gente não precisa usar todas elas. Mas qual que é a lógica do nosso trabalho a partir daqui, gente? Você está se candidatando a uma vaga de assistente financeiro, tá? Então você vai pegar essas palavras-chave, aqui é uma referência. A outra referência é o que eu pedi para vocês fazerem para casa, pegarem vagas também. Então, misturem isso, usem essas aqui e usem as de casa, as que vocês pesquisarem manualmente, tá? Façam isso. Peguem 5 vagas, compare ali também. E aí você vai agregar
nesse estudo aqui. Por quê? Você vai pegar essas palavras-chave e, a partir de agora, você vai olhar o seguinte. Vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Primeira palavra-chave, controle de contas. Eu já tive alguma experiência só com isso? Eu já tive alguma experiência com isso, seja qual tipo de experiência for. Eu já controlei a conta, né? Eu já tive uma experiência profissional e lá eu controlei conta. Sim, se você tiver, você anota. Controle de contas. Tá? Não teve? Não tenho, não tem nenhuma vivência, não sei nem o que se trata. Não anota, tá? A sua anotação pessoal, ok? Sistema está muito vago, então acho que é bobagem, mas de alguma forma vocês tentem, na descrição das atividades de vocês, do currículo, colocar a palavra sistema. De alguma forma. É interessante. Tá? O Vagas.com enxergou que sistema é uma palavra que tem muito uso por parte dos currículos. Lembrem, gente, o nosso objetivo é ser chamado para uma entrevista de emprego. É furar a primeira etapa do processo. Não é ficar mandando currículo para um monte de lugar e ninguém nos chamando, ninguém nos convocando. Só recebendo e-mail dizendo, obrigado pela participação, mas não foi dessa vez. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é mandar um currículo para a gente ser chamado. Tá? Eu quero que vocês mandem poucos currículos, mas que vocês sejam chamados. Tá? Ninguém está aqui para ser mandador de currículo oficial sem ser chamado, né? Não é nosso objetivo, ok? Vamos lá, terceiro, ó. Atendimento ao cliente. Tem experiência com isso? Tenho, pô, cara, eu já fui vendedor aqui. Repare bem, é uma experiência que não tem nada a ver com assistente financeiro. Eu já fui vendedor aqui de um produto aqui na minha região, lá no. Eu vendia, vamos pegar um exemplo. Como é que é o nome daquele negócio lá de cosmético, de mulher? Como é que é o nome? Tem um. Esqueci o nome de um lá. Tem um. Natura, né? Tem a Natura, tem outro. Vamos pegar a Natura como exemplo. Eu já fui vendedor de produto na Natura. Eu fazia para ganhar um dinheirinho na minha casa, aqui na minha região. Cara, você consegue enxergar que quando você foi lá vender um negocinho, mesmo que seja para os amigos, você atendeu o cliente, então você tem isso como experiência. Isso é sua experiência. Então você anota ali, atendimento ao cliente. Eu tenho como usar essa palavra-chave no meu currículo. Análise de crédito, não tem como usar. Baixa de títulos, também não. Financeiro. Financeiro, lógico que é uma palavra-chave, porque o meu cargo é assistente financeiro. Então, financeiro tem que usar em algum lugar, né? No meu currículo tem que aparecer a palavra financeiro. Tá? Emissão de relatórios, repare. Não, mas eu não tenho experiência não, mas pô, eu trabalhei já uma experiência que eu estava eu fiz um trabalho aí, um bico, que eu tinha que fazer relatório para o meu chefe. Mesmo pegar o caso da Natura como exemplo. Você tinha que vender e tinha que emitir um relatório para o teu supervisor dizendo quanto você vendeu. Então você sabe emitir relatório, você já emitiu um relatório na tua vida. Tá? Não se preocupem, eles querem aqui um relatório alto nível. Não, não. Isso aí eles vão medir de você na hora da entrevista. E a gente vai se preparar para a entrevista para a gente dar as respostas certas, corretas, para a gente se colocar numa rota de seleção. Tá bom? Aqui é elaborar currículo. Então a gente precisa usar as palavras-chave. Emissão de relatórios é uma palavra-chave importante para esse cargo. Tá? Talvez o robô busque isso. Eu quero profissionais que já tenham emitido relatório. Se o cara não emitiu relatório, esse cara não serve para mim. Então, eu não quero ele. Perfeito? Tá claro como a gente tem que conduzir o nosso trabalho? Então, vocês anotem aí. Olha só, vamos anotar aqui, ó, o que a gente pegou aqui como referência. Vou até anotar aqui no meu caderninho também. A gente apareceu sistema, a gente apareceu atendimento ao cliente, tá? Vamos pegar mais uma aqui. Emissão de relatórios, como falamos. Emissão de relatórios. Pagamento. Vou pegar alguns aqui, ó. Pagamento. Vamos imaginar que eu estou falando, vou fazer um currículo para mim, com a minha experiência que eu tenho lá iniciando minha carreira. Pagamentos. Emissão de cheque não. Folha de pagamento. Emissão de nota. Contas a receber, tá? Notas fiscais. Notas fiscais, eu conheço notas fiscais, tá? Tudo mais. Vou pegar esse exemplo aqui. Eu anotei 5. Tá? Então, entenderam como é que funciona aqui o mapa de carreira do Vagas.com? Então, isso que importa para a gente. Tem mais informações aqui embaixo. Ó. Você vai pegar aqui, ó, CDC+, formações mais frequentes, salários, tem uma noção aqui da carreira, exatamente, como é que é uma noção média de salarial, né? As pessoas que ocuparam essa vaga de assistente financeiro, quais eram os cargos que elas ocuparam anteriormente, em geral, quais foram as suas próximas ocupações. Geralmente, quem é assistente financeiro, depois, natural, ela ser analista financeiro. Então, você consegue fazer uma análise bem legal aqui
para você realmente focar. E aqui ainda tem, ó, você entra no mapa, ó, tem um botãozinho aqui, ó, ver todas as vagas abertas. Você consegue, para essa função, buscar as vagas abertas, tá bom? E aí você consegue, se você estiver interessado, realmente mandar um currículo depois que ele estiver pronto. Legal? Show? É uma ferramenta muito poderosa, galera. É muito poderoso isso aqui, tá bom? É muito poderoso, tá? Vamos ver aqui o que Stephanie e Gustavo mandaram aqui, ó. Vamos ver. Foi o Gustavo que mandou aqui. Deixa eu ver aqui. O papai ficou grande para mim. Não sei se a minha tela está muito grande. Parece que ficou muito grande a minha tela aqui. Beleza. Aí eu estava com o meu tema aqui alto. Vamos lá. Aqui o Gustavo anotou aqui, ó. Fluxo, executar, analisar, finanças. Vamos botar aqui, pegar mais algumas aqui, ó. Então, você imagina o seguinte, pô, fluxo. Cara, eu preciso colocar fluxo nas minhas experiências profissionais, tá? Finanças. Como o Stephanie botou, relacionamento em equipe, planilhas, né? Vou botar aqui, planilhas. Eu botei relatório, vou botar planilhas. Relatórios ali, Stephanie colocou. Relacionamento em equipe. É interessante, isso aqui não apareceu ainda. Relacionamento em equipe. Eu preciso trabalhar em equipe, de alguma forma, isso fazer parte. Temos um número grande aí de palavras aqui já. Anotei aqui umas 9, 10. Tá bom? Mas o que vocês vão filtrar? Vocês vão filtrar com base no que vocês entendem que já fizeram. Quando você quer filtrar, vou filtrar aqui colocação bancária. Você não teve experiência com isso, então ignora essa palavra. Tem muita palavra para a gente usar, então ignora essa. Essa você ignora. Perfeito? Tá? Ignora. Tá bom? Então, a gente busca realmente as palavras que a gente entende que se encaixam mais com as nossas experiências anteriores, tá bom? Anote tudo, se preferir, ó, pesquisou as palavras, anote todas elas num papel, num caderno, anote tudo. E agora a gente vai começar a construir o currículo a parte das experiências e a gente vai voltar nessas palavras para tentar usá-las de alguma forma. Tá legal? Então, primeira etapa vencida aqui. Vamos para o currículo, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso currículo. Eu mandei para vocês ontem, não mandei pelo Zap lá, mandei, né, o modelo de currículo. Eu vou pegar aquele que eu comecei a preencher ontem, tá, galera? Já em cima do modelo que a gente começou a preencher ontem, e vou pegar um modelo, o currículo que eu mandei para vocês aí como referência, um currículo meu, né? Um currículo meu pronto ali. Legal? Tá? Então vamos continuar aqui preenchendo o nosso currículo que a gente começou a fazer ontem. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Qualquer dúvida, me avise aí. Estou com a tela compartilhada, não estou enxergando o rostinho de vocês aí nesse primeiro momento, tá bom? Agora eu estou enxergando, daqui a pouco eu não vou mais. Compartilhar tela. Então, nós estamos aqui com o currículo que a gente começou a construir ontem, lembra? Fizemos o que até agora? Dados pessoais, formação acadêmica, objetivo, formação acadêmica, tá? Agora, a parte de experiência profissional é que a gente vai pegar nesse momento. Aqui é a parte mais importante, entre aspas, do seu currículo, no aspecto de você usar as palavras-chave, tá? Então, repare o seguinte, gente. Primeira coisa, como que a gente coloca a experiência profissional aqui? Tem gente, alguns de vocês que já tiveram experiência profissional, então, às vezes mais de uma. Então, como é que a gente coloca? A gente sempre começa a colocar as experiências profissionais da mais recente para a mais antiga, tá? Então, a gente sempre vai colocar aqui nossa última experiência profissional. Quem não tem experiência, não há problema, tá? Deixa em branco no primeiro momento, tá bom? Mas, vamos imaginar que, para atender todo mundo que está na aula, vamos imaginar que vocês têm algum tipo de experiência profissional. Então, eu vou lá que eu vou preencher aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Tá? Primeira, usando esse modelo que eu passei para vocês, tá? Primeira coisa que você vai colocar aqui é o nome da tua empresa, tá? Vamos imaginar que você trabalha no Banco Itaú. Vamos pegar o primeiro exemplo de experiências formais, depois a gente usa as experiências informais, tá? Então, o que você faz aqui? Banco Itaú. Vamos imaginar que você começou a trabalhar no Banco Itaú em janeiro de 2021. Ano, mês e ano. Eu sugiro vocês fazerem só com números assim, tá? 01 de 2021. Por quê? Porque você pode fazer de várias notações essa informação de mês e ano. Não precisa colocar dia, tá? Só mês e ano.
Por que eu prefiro fazer número? Porque é mais fácil para você formatar. Porque se você coloca letra e número, aí você coloca aqui janeiro de 2021. Aí lá embaixo você coloca Jan de 2021. Aí depois na outra você coloca janeiro de 21. Aí depois você coloca letra maiúscula, janeiro com letra maiúscula, outro janeiro com letra minúscula. Você começa a se perder nessa referência. Então eu prefiro colocar numeração assim, 01/2021, que é mais padronizado, né? É mais padronizado. Legal? Tá bom? Tá? Eu prefiro fazer assim. Então, você vai colocar aqui o início da sua experiência, tá? E o final dela, caso ela tenha um final. Se ela não tem um final, eu vou tirar esse vermelhinho aqui, ok? Você coloca a palavra atual, como está aí, ó. Reparem bem, ó. Ó. Atual. Tá vendo? Se você está trabalhando ainda no Banco Itaú, você deixa atual. Se você não trabalhou mais, não trabalha mais no Banco Itaú, você já saiu do seu emprego, aí você coloca quando você saiu. Vamos imaginar que eu saí em julho de 2022. Tá legal? Perfeito? Tá? Aí, ou seja, já automaticamente é uma anotação comum no currículo. A pessoa que, o recrutador que pegou o teu currículo, ele vai saber o seguinte, ó. A experiência profissional do Gustavo, ele entrou no Banco Itaú em janeiro de 2021 e saiu em julho de 2022. Show? Tá? Usa esse currículo, gente. Tamanho de fonte certinha, negrito, já está tudo destacado para um recrutador bater um olho no que interessa para ele. Tá? Essa é a maior intenção. Lembre que o recrutador vai dar o currículo em média por 10 segundos. Então, ele tem que bater o olho e se chamar a atenção dele alguma coisa. Então, as palavras-chave, as letras, o negrito já estão palavras que são importantes para esse processo dele investigativo de análise do teu currículo. Tá legal? Embaixo do nome da experiência profissional, do nome da empresa, tem ali, ó, segmento e porte da empresa. O que você vai usar isso aqui? Se você trabalhou em alguma experiência, alguma empresa que não é conhecida no mercado. O Banco Itaú é conhecido, então eu posso ignorar isso aqui. Legal? Tá? Eu posso ignorar. Todo mundo sabe que o Banco Itaú é uma instituição bancária, financeira, eu não preciso colocar isso aqui. Tá? Mas se você trabalhou, vamos imaginar que você tenha trabalhado não mais no Banco Itaú. Você tenha trabalhado agora vamos imaginar aqui, vamos pegar um exemplo. Ciclovil SA. Inventei aqui o nome aqui agora. Ciclovil SA. Aí eu boto lá. Trabalhei na Ciclovil SA de julho. Entrei na Ciclovil SA em julho de 2021 até atual. Aí o recrutador vai bater o olho. O que é Ciclovil SA? O que é Ciclovil SA? Ninguém sabe, nem eu. Aí você coloca aqui embaixo. Vamos imaginar que Ciclovil SA é uma empresa do ramo alimentício. Aí você vai colocar aqui, né, que se trata de uma empresa do ramo alimentício. Aí você coloca empresa, ó, você vai escrever aqui, ó, empresa do ramo alimentício, tá? De pequeno porte. Só para dar uma contextualizada para o recrutador. Tá legal? Tá? Só se você tiver uma experiência numa empresa que realmente não seja do conhecimento do domínio público. Legal? Show? Tudo bem até aqui? Perfeito? Então tá. Isso é o preenchimento inicial. Tá? Então você colocou a empresa, colocou ali a descrição, se precisar, se preciso for. E agora a gente vai para o teu cargo realmente, para o cargo que você ocupa, tá? Então repare que a gente vai preencher aqui agora o cargo que você ocupa na Ciclovil SA. Aí você vai colocar, vamos imaginar, assistente financeiro, ok? Assistente financeiro. Eu já sou assistente financeiro na Ciclovil SA, tá? Repare bem, gente, se você já entrou na Ciclovil SA como assistente financeiro, né? O seu cargo, a data dele, o tempo de casa seu nesse cargo é comum ao tempo de casa na empresa. Então você não precisa colocar de novo que você está lá desde 7 de 2021 até atual. Até quando eu coloquei em vermelho aqui, ó. Só coloque mês e ano ao lado do cargo se você teve mais de um cargo dentro da empresa. Se foi apenas um cargo, mantenha mês e ano apenas do lado do nome da empresa, como já está aqui em cima. Tá? Se você trabalhou só como assistente financeiro, você não precisa colocar mês e ano. Concordam?
Então, eu vou colocar e vou tirar isso daqui, ó. Ó, eu vou lá e vou tirar isso aqui. Ó, deixa eu tirar aqui. Perfeito? Vou tirar, ó. Não preciso disso. Concordam? Se eu já entrei na empresa como assistente financeiro, eu já escrevi em cima que eu estou na Ciclovil SA de julho de 2021 até agora, não preciso preencher. Agora, imagine que você já ocupou um outro cargo. Você não entrou na Ciclovil SA não como assistente financeiro, você entrou como estagiário. Né? Então, você vai colocar... assistente financeiro, eu entrei na Ciclovil em julho de 2021. Mas assistente financeiro, eu virei só em fevereiro de 2022 até atual. Tá bom? Então, eu sou assistente financeiro desde fevereiro de 2022. Eu vou preencher aqui, vamos ver isso aqui daqui a pouco, como preencher essa etapa aqui da descrição do seu cargo. E aqui eu vou colocar o cargo embaixo, o outro cargo, que aqui eu entrei como estagiário. Então, eu vou lá e colocar, ó, estagiário. Estagiário. Aqui, se você quiser colocar estagiário da área de estagiário, estagiário de vendas, estagiário, sei lá, de processamento de dados, você pode colocar, mas talvez não precise. Talvez coloque só estagiário. E aí o estagiário você era quando? Você entrou na Ciclovil em julho de 2021 como estagiário. Então você coloca lá, ó, entrei em julho de 2021 como estagiário e fiquei como estagiário até fevereiro de 2022, quando eu me tornei um assistente financeiro. Beleza, galera? Tá claro isso aqui? Até o presente momento, tá? Tá claro isso, assim? Tá entendido nesse momento aí essas colocações que eu estou fazendo? Legal? Então, se você teve mais experiências, você vai colocar sempre do cargo mais recente para o cargo mais antigo, tá? Então, assim você vai fazendo, tá? Ah, eu quero botar aqui estagiário de administração, sei lá, estagiário de técnico em administração. Aí você coloca, se você quiser preencher, colocar mais detalhado, tá? Aí fica a teu critério. Tá legal? Então, assim a gente faz um currículo. Ah, mas não, Ricardo, tudo bem, Ricardo, mas eu trabalhei na Ciclovil, tá? SA, mas antes da Ciclovil, eu trabalhei antes em outra empresa, que era a empresa aqui perto de casa, que eu não era nem carteira assinada. Então, como é que é o nome da empresa? Aí você vai lá e bota. Vamos imaginar que o nome da empresa agora fosse Doces da Sônia, sei lá, tá bom? Botei aqui, ó, Doces da Sônia. Antes na Ciclovil SA, eu trabalhei na Doces da Sônia, eu era vendedor. Eu era vendedor de doce da Sônia. Sei lá, tô inventando aqui agora, tá, gente? Nada disso aqui é real. Tá? Ah, eu trabalhei como vendedor, era algo informal, não tinha carteira assinada. Posso colocar no currículo? Pode e deve. Pode e deve. A única coisa que você não pode fazer no currículo, gente, sabe qual é a única coisa que você não pode fazer no currículo? Que você não pode fazer é inventar. Inventar. Tá? Inventar história. Você trabalhou num lugar que não trabalhou de verdade. Isso você não pode fazer. Tá? Por quê? Porque a pessoa vai pegar isso, vai te entrevistar depois, ela vai descobrir alguma gafe. E o cara que é recrutador, ele é especialista em pegar gafe, né? Porque a coisa mais comum que tem é gente mentindo no currículo, tá bom? Saibam disso, tá? Vocês não saibam. A coisa mais comum que tem é gente mentindo em currículo, gente floreando um currículo. E o recrutador ele é treinado para isso, para ele pegar essas mentiras. E se ele pegar uma mentira tua, uma incoerência, alguma contradição, ele pega o teu currículo, montinho do eliminado. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Certo? Então, mas, assim, Ricardo, trabalhei informalmente durante 1 ano como vendedor de doce da Sônia. Então, eu trabalhei aqui, entrei na Ciclovil em julho de 2021. Antes eu tinha trabalhado de julho de 2020 até julho de 2021, vendendo doce para a Sônia. Doce da Sônia. Aí você vai lá, segmento e porte da empresa. Aí você bota de novo. Por acaso ficou a mesma coisa aí, né? Ó, empresa do ramo alimentício de pequeno porte, tá? Ficou, por acaso, meu exemplo aqui ficou a mesma coisa, tá? Qual que era o cargo? O cargo era vendedor. Quer botar vendedor? Bota vendedor. Ah, ou quer botar profissional de vendas? Sei lá, o nome do cargo você bota o que você entender, tá?
mas não fica floreando muito, não. Vai para a realidade mais nua e crua. Tá? E repare o seguinte, 12 estações eu só tive essa função, então eu não preciso colocar aqui mês e ano no cargo, porque coincide o meu cargo como vendedor do tempo que eu trabalhei na empresa. Eu só tive essa função na empresa. Perfeito? Então, essa é minha experiência profissional, tá? Aqui. Agora, repara o seguinte, agora vamos preencher as informações descritivas do cargo de vocês, tá? Vamos preencher as informações descritivas do cargo de vocês. Antes disso, alguma dúvida até o presente momento? Querem comentar algo? Dúvida? Ah, como é que eu faço assim? No meu caso, professor, eu faço como? Eu faço assim, eu faço assado? Como fazer? Tudo bem? Querem comentar algo? Nada? Então, vou em frente, hein? Vou em frente, tá? Vamos começar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa para falar para vocês. Não, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, volta a compartilhar. Volta a compartilhar em andamento. Aí você repara o seguinte. Vamos preencher aqui agora as experiências que a gente tem, tá? Aqui, o que a gente descreve nesses tópicos, nesses pontinhos aqui, gente? Esses pontinhos aqui, eu não gosto muito de termos em inglês, não, mas o pessoal conhece isso aqui como bullet points, pontos, né, marcadores. Mas em cada marcadorzinho desse aqui, em cada bolinha dessa aqui, a gente precisa escrever o que a gente fazia. Basicamente, o que você vai colocar aqui é qual era a sua responsabilidade, o que você fazia nessa função, nesse cargo. E uma outra coisa que é muito valorizada hoje, gente, quais foram os seus resultados nesse cargo, tá? Resultados marcantes. O que você alcançou de resultado? O que você implantou de trabalho? Que podem ser experiências interessantes para o seu novo cargo, tá? Então, aqui a gente vai colocar isso, tá bom? Então, primeiramente, para quem teve experiência, depois para quem não teve, tá? Vamos pegar um caso aqui. O Gabriele, tá me ouvindo? Oi. Você trabalha na prefeitura que você falou, né? Isso. Vamos pegar um caso aqui, então, vamos pegar o teu caso aqui. Você se importa se eu pegar o teu caso aqui para fazer no teu caso aqui para ficar mais real o negócio? Pode ser? Professor. Aham. Pode? Então vamos lá. Então, pegar o caso de Gabriele aqui, ó. Vamos preencher aqui o caso de Gabriele aqui. Vou substituir esse Ciclovil SA pela Prefeitura de Pindamonhangaba, correto, Gabriele? Correto. Prefeitura de. Peraí. Fiz cagado, peraí. Calma, volte. Pindamonhangaba. Peguei logo uma Pindamonhangaba, que é difícil escrever, né? Pindamonhangaba. Desde quando você está lá, Gabriele? Eu tô desde janeiro de 2021. Janeiro de 2021 até hoje, né, Gabriele? Isso. Tá, e qual que é a tua função? Eu não preciso colocar aqui, concorda? Não preciso colocar nada aqui. Todo mundo sabe o que é a Prefeitura de Pindamonhangaba, né? Então é desnecessário isso aqui. Peraí, rapaz. Pindamonhangaba, não. Meu Deus do céu. É assim, Gabriel? Não, a aula de português, peraí. Pindamonhangaba. É só com assim, acertei. Isso, acertou. Meia hora só de aula para escrever Pindamonhangaba. Ai, meu Deus do céu. Pindamonhangaba. É mais fácil falar pinda, né? O pessoal aí não chama de pinda. O pessoal não fala pinda. Aham. É mais É, fácil. mais fácil ainda. É mais fácil. Meia hora só para escrever Pindamonhangaba. Então, Gabriele, qual que é a tua função lá hoje? Então, eu auxilio no setor de atendimento ao telefone e atendimento ao cliente. Tá, mas é um estágio ou é uma função mesmo, um emprego mesmo? Como é É que estágio. é? É É estágio. estágio. Você entrou lá como Aham. estágio em quê, Gabriele? Estágio, você tem uma É estágio técnico em administração. estágio técnico de administração. Então, vamos lá. Então, Gabriele botaria aqui, ó, estagiária em
técnico. Aqui eu tô várias. Você pode redigir da forma como você entender melhor, tá? Estagiário em técnica de administração, estagiária administrativa, estagiária técnica administrativa. Aí a redação não interfere muito, tá, gente? Tá? Estagiário em técnico em administração. Perfeito? Então, na prefeitura, você trabalhou só nessa função, né, Gabriele? Você já entrou como estagiária lá, né? Você não tinha outra função Sim. antes, não, né? Não. Tá bom. Então, vamos tirar esse cargo que não precise fazer, tá? Administração. Então, repare, Gabriele, vamos lá. Agora, fale para mim aí, Gabriele, se você puder, o que você faz lá? Vamos lá. Fala para mim, assim, não se preocupe muito com o português, não. Fale a realidade dos fatos mesmo. O que você faz lá na Prefeitura de Pindamonhangaba? Então, eu auxilio no atendimento ao público. Uhum, Eu elaboro planilhas e relatórios. uhum. Eu sou responsável por analisar alguns processos. Processo, E eu faço assim, processo. administrativo? Isso, processo que chega, tipo, eu trabalho na parte do cadastro físico, que seria a parte dos imóveis da cidade. Então a gente eu faço atualização desses cadastros. Daí tem que analisar esses processos. Cadastro de imóveis, é isso? Tá, Aham. beleza. Mais ou menos isso? Tem mais alguma coisa que você acha importante botar aqui? Acho que é só. Tá bom. Tá. Então, assim, gente, é assim que a gente elabora um currículo. A primeira coisa que você vai fazer uma análise é a seguinte: o que eu faço de verdade mesmo? Não se preocupe nesse primeiro momento com a redação, com o português, com os termos. Escreva realmente o que você faz. O que eu escrevi aqui? Gabriele falou: auxilio no atendimento ao público, certo? Faço planilhas e relatórios em geral e trabalho na parte de cadastro de imóveis, análise e atualização, certo? Tá? Beleza. Tá? Vocês conhecem a experiência de vocês. Gabriele, você conhece melhor do que eu. Então, ninguém melhor para você preparar um currículo que você. Ninguém vai preparar um currículo sobre a tua vida melhor que você mesmo. Isso de cara tem que ser uma vivência nossa, tá bom? Que a gente conhece o nosso trabalho. Então, Gabriele vai lá colocar. Aí eu junto. Aí eu vou tentar agora fundir aqui. Gabriele reportou para mim o que ela faz e eu tenho as palavras-chave de quem quer ser um assistente financeiro. Legal? Que eu anotei aqui em cima. Sistema, atendimento ao cliente, emissão de relatórios, pagamento, notas fiscais, fluxo, finanças, planilhas, relacionamento da equipe. O ideal é primeiro, Gabriele, colocar essas ações que ela faz e agora ela ir nas palavras-chave, ela ir buscar as palavras-chave como um todo. E ela vai ver o que se encaixa mais. De cara, eu entendo o seguinte, ó. Licença. Pode falar, Gabriele. Não sei, mas é que, tipo assim, o ano passado eu tava num setor. Eu poderia estar colocando as funções que eu fazia no outro setor, mesmo sendo na área administrativa, ou eu tenho que colocar só desse que eu tô agora? Não, se seu cargo não mudou, você pode colocar as ações de vários setores, tá? Não tem nenhum problema, tá bom? Tá? Ah, tá. Se Tá seu bom. cargo, mesmo que tenha mudado de setor, se você tivesse mudado de cargo, a gente separaria aqui, botaria um item e depois faria um outro. Mas se teu cargo é estagiário, você estava numa área X e agora você continua como estagiária numa área Y, você só vai aumentar ali os seus pontinhos ali de marcação com mais atualizações, mais atividades. Legal? Ah, tá bom. Tá Tá, bom? Mas não obrigada. tem problema não. Se mesmo que tenha mais atividade do outro setor, você pode incluir aqui também. Mas não precisa fazer agora nesse momento não. Mas você já vai entender já qual é a visão. Você pode colocar tudo. Você entrou como estagiária, trabalhou em 3 setores diferentes, liste as atividades que você trabalhou nesse período. A gente está falando do período de janeiro de 2021 até hoje. Então, você lista tudo que você fez como estagiário nesse período. Independente do setor, se mudou chefe, se mudou área de trabalho, se mudou o prédio. Isso não importa não, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Então, Gabriele, pegando esse exemplo aqui, olha só. Repare bem, Gabriele, a gente marcou o seguinte: o que é a palavra-chave para assistente financeiro? Atendimento ao cliente é importante, falamos. Gabriele tem experiência com isso. Emissão de relatórios é importante. Sistema, ela tem claramente sistema. Planilhas, ela tem uma visão clara aí. Repare, fluxo, a gente marcou como fluxo palavra-chave, tá? Fluxo, repare bem, Gabriele não trabalha com fluxo financeiro, mas a gente pode usar o fluxo dentro do trabalho dela. A gente vai
incutir ali a palavra fluxo dentro do trabalho dela, na atividade dela, de alguma forma. Vamos botar aqui, tá? Relacionamento em equipe, trabalho dela. Então, aqui já tem um tamanho bom para a gente poder realmente trabalhar, tá? Vamos usar isso aqui como exemplo. Então, a Gabriela vai colocar. O que a Gabriele faz no trabalho dela? O que ela fez no trabalho dela, as atividades que ela era responsável. Vamos pegar esses 3 exemplos aqui que ela me pontuou, vamos usar como referência aqui. Então, Gabriele atende ao público, tá? Gabriele faz emissão de planilhas e relatórios, e Gabriele mexe com cadastro de imóveis, análise, atualização de documentos como um todo, tá bom? Então, a gente vai colocar isso aqui. Repara que eu já deixei para vocês aqui algumas palavras de como a gente precisa preencher um currículo, ó. Responsável pelos processos, liderança de uma equipe, PAU, elaboração de informações, atendimento, análise. Então, ou seja, a gente deve preencher com essa terminologia, né? Sempre usando o verbo, para não ficar repetitivo. Eu faço isso, sempre ficar usando a mesma palavra. Responsável por isso, responsável por aquilo, responsável por isso. Eu não preciso ficar falando, senão fica muito repetitivo. E o cara está analisando um currículo, fica cansativo para ele. Pô, irmão, qualquer coisa, a gente bota uma coisa na cabeça. Qualquer coisa, esse cara vai querer pegar o teu currículo e jogar para fora. Ele está doido para pegar o teu currículo e jogar fora, porque ele tem muito para ver, né? Então, qualquer coisa é motivo para ele descartar o teu currículo. Então, não dê motivos para ele descartar o teu currículo, ok? Tá? Então, vamos colocar aqui a Gabriele. Então, a Gabriele, atendimento ao público. Eu posso colocar responsável pela, né, atividade de atendimento ao público. Aí você pode detalhar um pouco mais, tá, Gabriel? Não consegui achar atendimento ao público, né, quanto às demandas administrativas. Sei lá. Isso aí você vai pontuar. É isso, gente. Resumindo, eu não preciso escrever aqui, não. Eu atendo o público porque eles vão lá pedir documento X, Y, Z e eu tenho que pegar o documento, pegar, carimbar. Não, não é. O currículo não é para isso. O currículo é para fazer algo resumido, de maneira genérica. Você vai pontuar o que você faz realmente. E você repara o seguinte: atendimento. A gente vai pegar as palavras-chave aqui agora. Vamos preencher o que o Gabriel fazia e depois a gente vai incluir ali as palavras-chave. Tá? Então, o Gabriel falou que ela fazia isso. Segundo ponto, Gabriele fazia planilhas e relatórios. Emissão de planilhas e relatórios diversos. Ok? Perfeito, Gabriele? Tudo ok por enquanto? Tá? Sim. Aí a Gabriele falou, Carioca, análise e atualização de cadastro de imóveis. Vamos lá. Análise e atualização de cadastro. Bota assim, contar aqui, ó, análise e atualização de processos administrativos, em especial cadastro de imóveis municipais, sei lá, né? Ou nem preciso botar municipal, tá vendo? Deu 2 linhas, tira. Aqui não é encher linguiça, gente. Não é para encher linguiça, tá? Eu não preciso botar que é municipal, se ela trabalhar na prefeitura, é municipal, tá? Já está implícito isso, ok? Tá? Olha lá, análise e atualização de processos administrativos, em especial cadastro de imóveis. Vamos imaginar que é isso que Gabriele fez. Ponto. Mais nada, tá? É isso. Eu tenho certeza absoluta que Gabriele, se ela coçar a cuca dela lá, ela vai conseguir achar mais alguma coisa. Por quê? É importante ela pontuar mais informações aqui, porque como nós estamos falando de poucas experiências, use e abuse as experiências de vocês, tá bom? E as experiências mais recentes, gente, é onde a gente tem que ter mais coisas para contar, né? Lembra que a gente está falando de storytelling. Quanto mais antigo, menos relevante é a experiência. A princípio, as experiências mais recentes são as mais relevantes. Legal? Perfeito? Tá? A gente entende que a gente está num estágio evolutivo, a gente tende a evoluir. Então, as mais recentes são as mais importantes, por isso ela aparece em cima. Tá? Então, a Gabriele falou isso. Tá bom? Então, essa é o trabalho de Gabriele. O que Gabriele poderia acrescentar aqui também? Algum tipo de resultado. Gabriele, você lembra, assim, nas suas experiências que você fez, algo te marcou ali como resultado? Ou seja, que não talvez você tenha tido um resultado de alcançar, melhorar um trabalho, tal, mas de repente você participou de algum projeto específico,
você ajudou a implantar algum projeto, você participou de alguma iniciativa específica da prefeitura, ou de alguma forma, mesmo que você tenha, nesse trabalho que você fez, teve alguma melhora. Por exemplo, eu fazia cadastro, no ano que eu não fazia, a gente tinha muita pendência, no ano que a gente começou a fazer, a gente melhorou, sanou as pendências em tantos por cento. Você consegue enxergar algo assim? Você lembra aí, para a gente trazer para algo real? Você lembra de alguma coisa assim? Uhum. O que você Sim, pode... então, professor, eu fui para esse setor porque havia uma demanda grande de protocolos em relação à atualização de processos na parte de cadastro de imóveis. Uhum, Daí, assim que a gente, tipo, que eu subi para lá, houve, tipo, acabou o fluxo de processos, uhum. diminuiu. Entendi, Então, entendi. eu consegui, atualizar os processos em um menor tempo. Entendi, tá? Então, isso assim, ó, é um resultado interessante. Então, para além de a gente colocar o que a gente faz, a gente pontua resultado. Eu não acho que você precisa botar separar resultados, não. Coloca junto, como se fosse um ponto marcante ali, entendeu? Então, você vai colocar esse resultado de alguma forma que chame atenção e você também tenha mais um campo para você usar algumas palavras-chave. Então, vamos colocar aqui o que o Gabriel falou, vou resumir aqui, Gabriel, depois você encaixa melhor o perfil para você, tá? Mas nesse currículo você vai colocar, vamos lá. O que a gente pode ver lá? O que a gente poderia colocar? Redução, tá? De, vamos botar aqui, 90%, sei lá, vou dar um bico, tá, Gabriel? Redução de 90% das demandas em aberto relativas a cadastro de imóveis. Então, repare que a Gabriele ela coloca não apenas o que ela fazia, como o resultado do trabalho dela, tá? Qual foi o impacto gerado? O que ela conseguiu alcançar, tá? O trabalho dela. A gente não precisa colocar muita coisa, tá, gente? Não tem que encher linguiça demais. Mas são pequenas coisas que chamam a atenção de um recrutador. Repare o seguinte: no fundo, a gente vai falar um pouco disso semana que vem, quando a gente começar a falar da nossa postura dentro da empresa, tá? Existe uma diferença muito grande entre você trabalhar para executar, fazer atuação, e você trabalhar para agregar valor, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte: executar versus agregar valor, tá? O cara que tem a mentalidade de executor, ele vai só focar na atividade dele. Ele vai só focar o seguinte: tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. O cara que tem uma mentalidade de líder, né, mesmo não tendo a postura de líder, não tendo um cargo, ele pensa o seguinte: cara, eu não tenho que preocupar com a minha atividade. Minha atividade é um meio para eu alcançar um resultado. Eu chamo isso de IRB. O que é IRB? A minha função, ela precisa gerar um impacto, ela precisa gerar um resultado, ela precisa gerar um benefício para a empresa que me contrata, tá? Para a sociedade, para os clientes, seja lá para quem, tá? Mas você precisa, na tua função, no que você faça, por mais simples que seja a sua tarefa, por mais simples que seja ela, por mais que você ache simples, eu sou um estagiário, tá? Muito simples. Não é. Não é simples. Entenda o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? O que eu posso fazer aqui na minha atividade para eu gerar mais, para eu agregar mais valor para a empresa? Para eu, o que é agregar valor para a empresa? Gerar impacto, gerar algum tipo de resultado, gerar algum tipo de benefício. Não é só fazer cadastro. O foco de Gabriele não é só fazer cadastro ou dar andamento nos cadastros, né? Ou, né? Foco é realmente dar uma baixa, né? Reduzir as demandas para que a gente consiga atender melhor o público, né? Esse é o foco, né? Atender a sociedade, certo? Então, é isso. Isso é importante a gente ter essa visão, porque isso vai ser fundamental na nossa entrevista de emprego, quando a gente for passar por um processo de entrevista, quando a gente for abordado. O que você fazia? Pô, cara, eu não. Tudo bem, eu fazia cadastro, eu atuava nas demandas em aberto, mas com um objetivo, com um foco em realmente agregar valor, não por fazer, mas para gerar um benefício para alguém, para a instituição, para a prefeitura e para a sociedade, que é o foco da prefeitura, certo? Então, essa é a visão, tá bom? Então, botei aqui um exemplo, Gabriele, mas você pode colocar outros N exemplos. O que você poderia colocar aqui? Vou dar um bico aqui, mesmo sem ser sua realidade. Vamos lá. Mais um exemplo. Implantação de
um projeto, do projeto, sei lá, vamos lá, do projeto de automação de relatórios administrativos, sei lá, certo? Ou seja, você ajudou a implantar um projeto que mudou lá a forma como o pessoal lidava com o processo administrativo, do relatório administrativo. Então, você coloca aqui, ou seja, você participou de um projeto, é mais do que simplesmente fazer uma ação, né? Participou de um projeto. Tá legal? Você trabalha com vendas, aumento de vendas, redução de custos, outras colocações, cara, não foi eu que implantei, tudo bem. Então você vai lá e bota participação na implantação do projeto de automação. Assim, não foi eu que implantei sozinha, mas eu participei, eu fiz parte disso, eu atuei nesse processo, tá? E assim, Gabriele vai colocar as suas funções. Legal, galera? Tudo bem? Perfeito? Então, agora, a gente vai pegar e tentar, no que a gente preencheu com o Gabriel aqui, até o presente momento, a gente vai colocar as palavras-chave. As palavras-chave que nós vimos aqui são sistema. Aonde a gente vai encaixar sistema? Vamos ver aqui, ó. Emissão de planilhas, relatórios diversos, análise, atualização de processos administrativos. A gente precisa encaixar essas palavras-chave. A gente precisa colocar elas no nosso currículo, tá? Então, você vai colocar a análise e atualização de processos administrativos para lá, redução de 90% das demandas em aberto relativas à cadastro de imóveis, passando a implantação do projeto, né, de automação de relatórios administrativos. Aí você pode botar, você pode mudar aqui, ó, participação na implantação do projeto de automação de relatórios administrativos dentro desse sistema específico. Sei lá. Ok? É um exemplo, tá? Poderia colocar em outro lugar aqui, ou seja, poderia colocar emissão de planilhas e relatórios diversos, né, no sistema pertinente, sei lá. Ok? Você vai preencher isso da forma como aonde melhor se encaixar. Bota só uma. Você não precisa botar sistema em vários lugares, não. Uma. Botou uma, já é o suficiente, tá bom? Tá? Uma próxima. Atendimento ao cliente, ó. Gabriele, ela é responsável por atendimento ao público. Então, vamos lá. Vamos mudar isso aqui. Não vamos colocar o público, vamos colocar o cliente. Responsável pela atividade de atendimento aos clientes. Quem é o cliente da prefeitura? É o público. Talvez o cara está buscando lá atendimento ao cliente, atendimento ao público não vai passar no filtro. Então, a gente tem que botar responsável pela atividade de atendimento aos clientes quanto às demandas administrativas. Quem é o cliente da prefeitura? É o público em geral. A gente vai mudar. Entendeu? É assim que a gente faz, galera. A gente vai encaixando as palavras-chave que a gente filtrou, que a gente mapeou dentro do nosso currículo. Vamos para o próximo. Relatórios. Relatórios de Gabriela já botamos aqui. Relatórios. Planilha, já colocamos aqui. Quando a gente preencheu, a gente já colocou. Fluxo. Fluxo é uma palavra-chave. Nem acho que seja assim tão relevante, tá, gente? Mas pesquisamos ali e descobrimos que fluxo é importantíssimo. A gente vai colocar aqui, tá? Emissão de análise e atualização de processos administrativos, em especial, cadastro de imóveis. Redução de 90% das demandas e fluxos em aberto relativos a cadastro de imóveis. Ponto. Imputei ali o fluxo, porque é uma palavra-chave. Eu mapeei e vi isso. Então, você vai preencher o teu currículo com base nisso, tá? O teu currículo geral vai ser preenchido dessa forma, tá? E aí, a segunda etapa é que a gente vai perceber o seguinte: quando eu me candidatar a uma vaga específica, aí sim a gente vai customizar para aquela vaga, talvez incluindo mais algumas palavras-chave que sejam importantes para aquela vaga específica. Legal? Gabriela, apenas a título de curiosidade, antes de ser estagiária técnica de administração, você teve alguma outra função, alguma outra atividade, algum outro trabalho, não? Não, professor, só esse mesmo. Só esse mesmo, tá? Então, Gabriele não teve outra atividade aqui. Vamos deixar o caso de Gabriele aqui entendido, tá? Vamos imaginar que Gabriele... Então, a gente deixou aqui, ó, doces da Sônia. Vamos deixar aqui a Gabriele como os doces da Sônia, tá bom? Gabriele não teve outra experiência profissional formal, mas ela vendeu doces, né, da Sônia. Ela trabalhou na Doces da Sônia como vendedora, né? Cargo, vendedora, ok? E aí, Gabriela vai preencher aqui, cara,
qual que é a função de Gabriele? Responsável pela venda, responsável pela venda de produtos para uma carteira de 100 clientes na Grande São Paulo. Sei lá. Tá bom? Sei lá. Tô dando um bico aqui. Tá bom? Tô vendo que o cliente tá. Tá. Aí, beleza. Vendedor é isso. Não tem grandes mais detalhes para escrever. Aí o que o Gabriel poderia colocar? Poderia colocar aqui um resultado dela, se for verdade, hein? Lembremos. Aumento de 20% na captação de novos clientes. Ok? Gabriele, ela vendia, ao mesmo tempo que ela vendia, ela captava novos clientes para receber os doces, para comprar os doces dela, né? Lanchonetes, restaurantes, sei lá, entendeu? E ela aumentou em 20% a captação de novos clientes durante esse tempo que ela ficou lá, tá bom? Então, isso é um resultado, tá bom? Então, é um exemplo, galera. Aqui é apenas para vocês verem como vocês preencheram. Repare, às vezes você trabalhou na Doces da Sônia informalmente, não tinha carteira assinada, não tinha nada. Você fazia isso meio que na camaradagem, para vender, pau, tudo mais. Você dá um ar de formalidade para algo que era informal. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum nisso. Se na hora da entrevista alguém me esse trabalho aqui, não, é um trabalho sem carteira assinada. Eu trabalhava sem carteira assinada. O que importa é a experiência. O que importa é a experiência. Legal? Beleza? Tá bom? Tá? Então, aqui pegamos um caso de exemplo. Agora, vamos lá. Vamos para nós aqui que não temos experiência nenhuma. Não temos experiência nenhuma. Tá? Por isso que eu falo para vocês, gente. A melhor forma de você conseguir experiência são duas formas. Tá? Você buscar realmente acontece, não tem experiência nenhuma, não tem nenhum problema. Não é por isso que você vai deixar de preparar um currículo. Tá? Porque além da experiência, o currículo tem a parte da formação, tem a parte de cursos. Você está se preparando, está fazendo um curso. Esse curso que está fazendo aqui agora vai entrar no teu currículo, numa área mais embaixo que a gente vai ver aqui. Tá? Então, às vezes, acontece que não tem experiência nenhuma. A princípio, né? Todo mundo começa sem experiência nenhuma. Todo mundo nasce sem aprender a falar, sem aprender a andar, né? Sem aprender a comer. Todo mundo aprende isso. Ok? Todas as crianças. Mesma coisa, né, gente? Todo mundo nasce sem aprender a trabalhar, sem trabalhar. Todo mundo começou em algum lugar. É porque muitas vezes a gente começa a fazer trabalhos informais, bicos, então a gente começa a ter uma experiência ali ou outra ali. Ponto. Tá? Mas, perfeito? Então, se você não tiver experiência, não há problema nenhum. Você busca um trabalho que não precisa de experiência. Trabalho como aprendiz, como jovem aprendiz. Ah, cara, um estágio, às vezes, você consegue um estágio sem experiência, você tem necessidade de experiência, você precisa ter só aquela formação específica, um curso técnico, alguma coisa assim, tá? Mas, eu acho que excelentes locais de experiência são duas questões que a gente precisa, que vocês deviam focar. Se você quer experiência, se você quer ingressar no mercado de trabalho, se você busca realmente uma atividade maior. Quem já está no mercado, se ingressou de alguma forma, o caso de Gabriele, o caso de mais gente que vocês já me relataram em outras aulas, cara, constrói a tua linha conforme a gente viu até agora. Faz seu currículo, vai encaixando as palavras-chave, busca elas e foca no teu futuro aí, na direção do teu sonho profissional. Quem não está, quem ainda está jovem, quem está no ensino médio, quem ainda não tem essa experiência, cara, é importante para mim, dois caminhos. ONG, trabalho voluntário, busque trabalhos voluntários, tá? E a outra busque atividades mesmo que informais. Repare o seguinte, gente, eu não tô incentivando vocês que ficarem trabalhando no informalismo, não, tá? Mas repare o seguinte, se você já teve alguma experiência, mesmo que informal, é o caso de Gabriele aqui na Doces da Sônia, peguei como exemplo. Mas vamos imaginar que você, cara, é muito comum na realidade das pessoas que a gente está falando aqui, né? De nós que estamos nesse segmento, nessa realidade da nossa vida. Ah, cara, Ricardo, a única coisa que eu fiz na minha vida até hoje foi vender brigadeiro no meu colégio. Cara, vendeu brigadeiro no teu colégio? Vamos colocar isso aqui. Como que eu vou colocar vendi brigadeiro no meu colégio aqui dentro da minha experiência profissional? Como que eu posso fazer isso?
Vocês podem colocar isso aqui. Não há problema nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos imaginar que Stephanie vendeu o brigadeiro no colégio dela. Tá? Stephanie. Mas peraí, cara. Como é que eu vou botar que eu vendi lá? Fiz meia dúzia de brigadeiro, vendi no meu colégio. Tal. Eu que fazia o brigadeiro. Eu entregava lá para os colegas e ponto final. Nenhum problema. Vamos imaginar. Minha mãe fazia o brigadeiro e eu só entregava para os colegas e fazia a venda, né? Conseguia lá os clientes. Você vai colocar lá. Mas como é que eu vou botar isso? Gente, vamos lá. Stephanie Santana. Stephanie Santana. Vendas. Ou são Stephanie Santana doces. Olha que legal. Né? Aí, não precisa colocar aqui nada, se não quiser colocar nada. Segmento importa da empresa. Né? Pode colocar o que eu botei aí em cima, se quiser botar, ó, empresa do setor de alimentos de pequeno porte. Cargo da Stephanie. Cargo da Stephanie. Olha que legal. Ó, gente, isso não é invenção. Você fez isso mesmo. Você vendeu, você pegava os brigadeiros e fazia a venda deles no teu colégio, na tua escola. Cara, isso é muito rico. Não é brincadeira. Isso é a realidade. Você já teve experiências negativas, de nego xingar o teu brigadeiro, reclamar do teu brigadeiro, falar que o brigadeiro era ruim, outros que gostaram, outros que pediram. Aí você tem que pensar como é que você ia levar o brigadeiro, como é que você ia condicionar o brigadeiro, como é que você ia levar na sacolinha, num potinho, como é que você ia fazer esse processo, você ia captar clientes novos. Cara, interessante. Empresa de alimentos de pequeno porte. Qual é o cargo? Qual que era o cargo da Stephanie? Aí você pode colocar aqui. Exemplo. O que você pode colocar aqui? Deixa eu pensar. Sei lá. Cargo da Stephanie. Estou pensando em algo muito, muito longínquo, não. Vamos lá. Aí você pode colocar, ó. Olha que loucura. Auxiliar logístico. Auxiliar logístico e de vendas. Certo? Aí, Stephanie botou aqui, ó. Esquecemos da data, ó. Olha lá. Esse ano, Stephanie vendeu durante 2021. Janeiro de 2021 até dezembro de 2021. Empresa do auxiliar logístico e de vendas. Tá? Não preciso colocar o mês e ano, porque eu já coloquei em cima. E Stephanie vai colocar. Responsável pela distribuição e venda dos produtos. Foco na captação de clientes. Novos clientes. Ó, tá. Vamos imaginar que antes da Stephanie, a irmã dela vendia, e a Stephanie começou a vender, vendeu muito mais. Ó. Aumento de 30% nas vendas. Nas vendas. Então, como um todo. 30% nas vendas. Você está mentindo? Você não está mentindo. Você não está mentindo. Isso você está pegando uma experiência profissional que você tem, e você está colocando ali, Stephanie Santana Doces. Mas a empresa não existe. Não existe, mas não precisa existir. Quem falou que precisa existir? Não tem formalismo aqui. Cara, eu vendia, aí você vai imaginar que a pessoa te acha interessante e vai te entrevistar isso na hora. Como é que é isso aqui? Não, a gente começou a montar uma empresa em casa, simples, né, de fabricação de brigadeiros. A minha mãe fazia os brigadeiros e eu era responsável por distribuir esses brigadeiros e vender, captar novos clientes junto a conhecidos, a pessoas. Tá? Aí eu vou preparar vocês para a entrevista. Aí é uma segunda etapa. Mas repara, gente, uma coisa que parece bobeira, isso é muito rico. Lembra que eu falei para vocês no encontro passado lá atrás? Cara, o garoto que organizava começou com uma brincadeira, organizar um campeonato de futebol. O negócio tomou proporção, virou uma taça de favela no Rio de Janeiro. E o garoto
cresceu e deslanchou sem ter experiência profissional real, era só algo entre os amigos, tá? Pode falar, Stephanie. É assim, professor, tipo, tenho uma dúvida. Não chegou a ser um trabalho, só que, vou dar um exemplo meu. Uhum. Eu vendia sapato num aplicativo Enjoei. Isso pode entrar também, né? No Lógico currículo, que pode. Lógico que pode. né? Sim. Entendeu? Ah, Lógico que pode. Entendeu? Você coloca, é uma experiência que você tinha vendendo sapato nos joelhos. Não sei quanto tempo durou, você coloca ali. Stephanie, para você que não tem experiência nenhuma, qualquer coisa é útil. Qualquer coisa é útil. Tá? É lógico que, por exemplo, para a Gabriele já não faz muito sentido colocar isso. Por quê? Porque ela já deu um pontapé inicial. Então, não tem sentido eu colocar esse tipo de experiência anterior. Repare, aqui tudo, gente, depende da realidade de cada um de vocês. Depende de dois contextos: da realidade profissional e do que você deseja. Do que você deseja. Para você que não tem experiência nenhuma, Stephanie, é muito importante, é interessante colocar. Se tem alguma experiência, coloque. Sim, tá? Agora, repara o seguinte: vamos imaginar que Gabriele, eu coloquei aqui, ó. Gabriele, eu botei que Gabriele, ela trabalhou na Doces da Sônia, eu coloquei aqui, né? Vamos imaginar, Gabriele, ela está candidatando a vaga de assistente financeiro. Então, ela tem que avaliar, com base na vaga que ela está se candidatando, tem sentido eu colocar que eu trabalhei na Doces da Sônia? Eu vou colocar para trabalho na Prefeitura de Pindamonhangaba, claro, legal, bacana, tal, estagiário. Faz sentido eu colocar que eu trabalhei como Doces da Sônia? Aí a galera vai ter que pensar o seguinte, Gabriele, cara, o que eu desejo? A vaga de assistente financeiro. O que a vaga está pedindo? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quais são as palavras-chave da vaga? Ponto. Pô, de repente a vaga quer atendimento ao cliente. Vamos imaginar que Gabriele não tenha atendido o cliente na experiência dela na prefeitura de Pindamonhangaba, mas ela atendeu vários clientes quando ela trabalhou em informal na Doce da Sônia. Então vale a pena ela incluir, porque, cara, tem coisas no trabalho dela inicial que ela não faz hoje em dia na experiência dela, que vão ajudar ela a ser localizada e ser encontrada pelo robô, pelo recrutador. Agora imagine o seguinte: Gabriela está indo para uma vaga, cara, que é técnico de administração, literalmente o que ela faz hoje como estagiária. Tem sentido ela colocar, está trabalhando doce da Sônia? Talvez não. Talvez não, porque não vai ajudar em nada, entendeu? Se não vai ajudar em nada, a gente não coloca, tá bom? Eu acho ainda, tá? Como Gabriela, por isso que eu perguntei para ela, não tem uma outra experiência anterior? Como ela não teve nenhuma, vale a pena ela colocar o Doces da Sônia, caso ela tenha essa experiência informal, tá? Se ela tivesse mais uma, duas, aí eu já acho que talvez é um caso de você pensar. Cara, não preciso colocar esse terceiro aqui. Já tenho duas aqui, já são muito ricas, tal, tudo mais. Entendeu? Tá? Então, qual que é o passo? O meu currículo, vocês vão ver ali, no meu currículo, como eu vocês, não tem as minhas primeiras experiências profissionais. Não tem, porque elas não fazem mais sentido. Lógico que eu tenho 20 anos de experiência, mas não faz mais sentido, não agregam em nada. Então, são coisas que, pô, são coisas que são saturadas, já foram ultrapassadas. Então, não preciso mais colocar. E vocês reparem o seguinte: a experiência profissional de vocês, a mais recente, é a que vai ter mais tópicos, a mais itens, porque ela é mais recente, ela é mais rica. Quanto mais para trás você vai andando, menos coisa você vai colocando, tá? Menos coisa você vai colocando. Mas é isso aí, gente. É esse o caminho. Ah, Ricardo, beleza. Então vamos colocar agora aqui. Estou colocando aqui, não leve esse currículo a sério, tá? Vamos colocar aqui agora, vamos imaginar aqui Gustavo agora. Pega o Gustavo. Gustavo, tá, cara, tá nesse foco aí. Gustavo vai buscar um trabalho. Vamos imaginar que Gustavo faz bico. Gustavo faz bico. Gustavo faz, sei lá, Gustavo conserta a bicicleta. Gustavo gosta de bicicleta, Gustavo sabe fazer isso, Gustavo começou a trabalhar Professor, no bico. Pode falar. Quem está falando? é o Gustavo. Fala, Gustavo. Então, a minha tia, ela abriu recentemente uma loja de brigadeiro. Ela Sim, vende brigadeiro online. Só que sim, para vender esse brigadeiro online, ela não sabia fazer as propagandas, como esse conjunto, esse pacote inteiro de marketing, sabe? sim. Para publicar para o público-alvo no online. Daí eu que fazia, tipo, os cardápios digitais, os WhatsApps. Até ainda hoje faço, porque ela começou faz pouco tempo. Dá para mim colocar no currículo também? Lógico que dá, cara. Rapaz, eu agradeço a vocês, todos vocês têm experiência anterior, só que a gente foi ensinado, só vale o formalizar. Não é, cara, não é. Tem nome lá a loja dela, Gustavo? Tem. Como é que é o nome?
I love brigadeiro. Gourmet. I love brigadeiros gourmet. É isso? Isso. Gourmet. Tá? Vou deixar aquela data aqui, depois você atualiza a data. Então, tá. Tá preenchendo ali, ó. Empresa do setor de alimentos de pequeno porte, tá? Qual que é o teu cargo? Vamos lá. Teu cargo era. Vamos lá já. Às vezes a gente não precisa ter um cargo, tá, gente? A gente pode botar assim. Especialista em marketing digital. Ok? Perfeito? Aí você vai descrever o que você faz, Gustavo. Responsável pelas propagandas, sei lá. Aí você deve conhecer melhor o termo do que eu. Propagandas em redes sociais diversas. Tá. Você escreve com as suas palavras. E depois, propagandas em redes sociais diversas. Captação. Vamos lá, vou botar assim, ó. Alcance e captação. Captação de novos clientes de potencial. Aí você pode colocar lá emissão de relatórios, sei lá, tá? E planilhas diversas. Sei lá, você vai mandar para sua tia lá dizendo como é que foi o resultado dos trabalhos, das vendas, tudo mais, tá? Aí você consegue colocar aqui também. Aí você tem uma noção lá com sua tia, estamos vendendo bem, tia? Estamos. Sim, Aumento de 20% das vendas. Sei lá, pode falar, Gustavo. eu mando porque ela geralmente ela que conversa com o povo para quando as pessoas vão comprar. Mas toda vez que eles compram, ela manda a quantia que ela vendeu para mim fazer uma planilha, que daí no final do mês eu entrego a planilha de vendas total do mês, de quanto ela vendeu, quanto ela ganhou e quanto ela lucrou. Perfeito, emissão de relatórios e planilhas diversas, perfeito, tá? Então aumenta aí você tem um resultado ali, depois que você entrou no trabalho, pô, a sua tia começou a vender 20% mais, tá? Então aumenta 20% nas vendas, tá? Aí você pode colocar aqui elaboração de novas estratégias de marketing empresarial, sei lá, eu tenho que usar os termos aí adequados. Gustavo, é isso. E aí, a partir desse texto que você preencheu, aí você vai está tentando focar no teu futuro, com as palavras-chave. Agora você tenta encaixar essas palavras-chave dentro dessas descrições aí que você colocou. Perfeito? Show? Pô, Show. cara, isso que é rico, entendeu? Vocês têm um monte de coisa, gente. Todo mundo faz um monte de coisa. A gente faz na camaradagem. Usem isso. Gente, vocês não estão enganando ninguém. Você está enganando, Gustavo, se você não tivesse feito nada disso, não tivesse nenhuma experiência, a sua tia te chamou, você chata pra cacete, não fez, e agora você quer usar isso no teu currículo para te favorecer. Não. Se você faz isso, é totalmente aceitável e recomendável que você use isso no teu currículo. Ainda mais pela falta de experiência que vocês têm, pela idade de vocês. Vocês são jovens, estão 15, 16 anos, alguns de vocês. Então é natural, vocês não têm experiência. Mas repare bem, vocês já colocaram aí alguma coisa, e vocês já vão ter experiências para colocarem inputirem algumas palavras-chave importantes aí no processo. Tá bom? Tá? Então, é mais um exemplo. Tá legal? Mais um exemplo. Por último, aqui, vamos imaginar aqui agora que você... cara, vamos lá, pegar um exemplo aqui. Eu não estou vendo a carinha de vocês, tá? Deixa eu sair aqui, ó. Interromper compartilhamento. Diego, pegar o caso do Diego aqui, ó. Diego, vou abrir aqui para ver a tela. Diego, vamos pegar aqui Diego como referência. Diego, vou compartilhar de novo, volto para cá. Diego, vamos imaginar que Diego. Diego está aí, Diego? Diego está vivo? Diego. Diego não. Tá dormindo. Diego, cadê você, Diego? Fernanda, vamos pegar a Fernanda então. Diego perdeu a vez. Fernanda está aí, Fernanda?
Fernanda. Bom dia, Fernanda. Também não está. Perdeu a vez, Fernanda. Larissa está aí, Larissa. Larissa. Eu tô. Larissa tá. Obrigado, Larissa. Muito bom. Então, imaginemos você, Larissa. Olha só. Larissa agora. Vou compartilhar de novo a tela com vocês. Tá? Larissa agora, ouvindo meus ensinamentos. Pô, Ricardo, eu não trabalhei com brigadeiro gourmet, eu não fiz nada disso, eu não tenho nada para contar. Mas eu quero ter trabalho, eu quero ter história, eu quero ter experiência, eu preciso disso, para o meu futuro vai ser importante. Eu vou buscar lá um trabalho voluntário, tá? Então você vai lá e vai colocar aqui trabalho voluntário, certo? Eu vou pegar até inclusive a minha experiência que eu tenho aqui, ó, vou editar em cima dela. Vou pegar aqui de um outro arquivo que eu tenho Word aqui, tá? Ó, olha só. Ó, um trabalho voluntário que eu faço, tá bom? Vou pegar o meu exemplo que colar no Word que estou compartilhando com vocês e vou meditar em cima dele para o caso de Larissa. Imagina que Larissa, ela, cara, quantos anos você tem, Larissa? Qual que é a sua idade? Eu tenho 17. 17, Larissa. Então, Larissa tá lá, pô, tá animada, tá querendo entrar no mercado de trabalho, além de ter questão estudantil dela, quer estudar, quer se formar, quer se dedicar, mas, pô, precisa de uma experiência profissional. A Larissa lá, terminando o ensino médio, e vai lá e vê lá umas vagas lá, entra na plataforma lá que a gente falou, Datados, e entra lá e veja lá um monte de oportunidade de trabalho que tem, que ela pode se encaixar. Às vezes, olha só, você entrar naquela plataforma como vocês Datados, você tem gente para todo o serviço. Por exemplo, que Gustavo já faz, Gustavo, que você já faz para tua tia, tem N pessoas, N instituições que precisam de gente para fazer isso. Ou seja, às vezes você vai trabalhar 2, 3, 4 horas por semana e vai te gerar uma experiência profissional interessante, tá? Então, assim, a mesma coisa, Larissa. Eu não sei o que a Larissa faz, o que a Larissa tem interesse, tá? Mas Larissa, de repente, ela vai encaixar lá, vai encontrar, pô, isso aqui é legal, acho que é interessante para mim tem uma experiência e tal, tudo mais, trabalho administrativo, algum tipo de Eu já trabalho. estagiei, mas com ensino médio. Eu faço técnica em logística, só que eu não estagiei nessa área, eu estagiei como ensino médio mesmo. Então, perfeito, Larissa. Então, você está mais no caminho aí de Gabriele, como a gente começou a aula. Então, você segue a linha de Gabriele. Vamos pegar um exemplo aqui, só como se você não tivesse feito nada, não tivesse feito estágio nenhum. Aí, Larissa chegou e falou, cara, eu preciso entrar, então, vamos olhar que a Larissa fala bem inglês. A Larissa fala bem, a Larissa domina, fala bem inglês. Então, vai ter um monte de vaga lá para, tradutor de inglês. Tradutor de inglês na voluntário. Então, a Larissa vai lá e se candidata a essa vaga, tá? Então, repare que eu copiei aqui, gente, ó, voltei na tela para você aqui, ó, uma experiência profissional que eu tenho. Eu trabalho hoje com essa instituição. Lembra que eu falei para vocês que o que eu estou fazendo com vocês aqui, eu faço de forma gratuita em algumas instituições? Uma delas é essa aqui, ó. Link Tecnologia Social. É uma instituição até daí da Baixada Santista, região de Cubatão, Santos, tá? É uma instituição organizada. Botei aqui, ó, Link Tecnologia Social, 1º de janeiro, entrei em janeiro de 2022 e ainda estou lá até hoje. Organização social do ramo educacional. Qual é meu cargo? Qual é meu cargo lá? Coordenador e professor de liderança. Aí eu boto entre parênteses, voluntário. Eu estou dizendo que é um trabalho voluntário, tá? Eu estou dizendo que é um trabalho voluntário para o cara do currículo. Tá? Eu estou deixando claro para ele. Não estou enganando que é um cargo assalariado, não. Trabalho voluntário. Aí eu coloco lá o que eu faço. Responsável pela formação e coordenação de voluntários de organização, estar em contato direto com os alunos, desenvolvimento, lá, bota ali. Aí imagina que a Larissa vai fazer um trabalho agora na área, sei lá, de tradutora. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Então, a Larissa vai lá fazer um trabalho de tradução. Aí tem uma ONG X, vamos imaginar que fosse a mesma ONG aqui. Tá na link. Aí a Larissa, eu vou colocar aqui, ó. Tradutora, tá? Tradutora. Voluntário, tá? Aí a Larissa vai colocar ali o que ela faz. Responsável, né? Ou seja, tradução de diversos documentos e memorandos em inglês. Ok? É um exemplo. A Larissa vai pontuar lá. A outra coisa que a Larissa faz é emissão. Aí uma olhada como assim, edição de vídeos legendados para fomento da instituição, sei lá, para ajudar a instituição a ser conhecida, né, no mercado, tá bom? Então, a Alice vai colocando aqui. Nesse processo dela, ela tem que
Trabalha. Uma coisa que a gente não colocou, hein, gente? Lembra que a gente tinha uma palavra-chave? Relacionamento em equipe. Entendam a forma de colocar isso no texto de vocês, né? Ou seja, participação de um projeto junto com a equipe, né? Para fomentar alguma coisa. Eu vou botar aqui, vou usar aqui no caso da Larissa. Implantação. Ó, vou botar aqui, ó. Aqui, sumiu meu tópicozinho. Participação em equipe e implantação do projeto, do sistema. Vou botar aqui o sistema. Ó. Lembra do sistema? A palavra sistema? Sistema, sei lá. Tradutec. Inventei agora, ó. Tecnologia social, tradução. Tradutec. Você está participando do projeto lá, tá, isso. Implantação do sistema Tradutec. Aí você pode até colocar que dará ganho de escala para a atividade. Sei lá. Ok? Show? Voluntário. Você vai usar a sua experiência voluntária, vai estar ajudando uma instituição. Você trabalha por 4 horas por semana, durante 3 mesinhos. Cara, para você que não tem experiência, isso é a diferença para você conseguir emprego, entrar no mercado de trabalho e você decolar daí para frente, buscar tudo que vocês sonham, que vocês me relataram aí, de ter família, ter filhos, ter uma vida estável, ajudar as pessoas e decolar a carreira de vocês, alcançar o sonho de vocês profissional. Legal, gente? O que vocês acharam? Atendi a demanda de vocês? Sim ou não? Sim, eu gostei. Sim. Eu não imaginava que eu poderia colocar essas coisas no currículo. Não sabia que poderia entrar com experiência. Não, ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Tá, mas, gente, ninguém fala isso para vocês, sabe? Aí a gente fica. E a gente se coloca para baixo. A gente acha que a gente é ruim. Que, pô, como é que eu vou conseguir? Eu não tenho experiência. Cara, vocês têm experiência pra cacete. Entendeu? A questão é como é que eu traduzo a minha experiência em situações cotidianas, reais, que possam me favorecer num processo seletivo. É isso. É isso. Então, ou seja, reais. Premissa número 1. Verdade. Ninguém trabalha com mentira aqui. Legal? Trabalhamos com verdade. Tá? Agora, o problema que a gente falou, lembra que a gente falou atrás, uma aula passada, numa última aula, qual é o maior problema para quem está iniciando no mercado de trabalho? É a falta de experiência. É o maior problema. Hoje em dia a gente tem conhecimentos diversos, mas falta de experiência. Tá? Então a gente vai falar sobre isso. Ou seja, como você conquista experiência? Trabalhos que, sem ter um trabalho formal. Como é que eu posso enriquecer o meu currículo? Tá? Trabalho voluntário e experiências informais que nós tenhamos. Mesmo as mais simplórias. Mesmo tendo vendido produtos na Enjoei. Coloque ali. De uma forma, né, sem mentir, mas de uma forma mais bem embasada, né? O que você fazia, como é que eram as suas atividades, tá? Para que possa realmente chamar atenção, né, na parte inicial de recrutamento. E depois a gente vai para uma segunda etapa, que a gente começa na sexta-feira, como vamos nos preparar para essa entrevista, porque é aí que nós vamos ser confrontados quanto a essas experiências que nós colocamos no nosso currículo. Nós temos que estar preparados para falar a verdade, mas é aquela velha história, aquela analogia que eu falei com vocês, né? É arrumar namorado ou namorada. Você vai falar o que é melhor, o que você tem de melhor. Você não vai falar o que você tem de ruim. Você não vai chegar e estar, pô, tá de olho no menininho lá, no garotinho lá, aí você fala, olha só, eu tenho chulé, eu tenho mau hálito e eu solto muito pum. Bicho, a não ser que o cara seja meio fã de escatologia, ele vai, ele goste, né? Mas, em geral, a gente não fala nossos defeitos, né? Deixa os defeitos para depois do relacionamento tá mais intenso, e aí a pessoa começa a dizer, rapaz, tinha esse problema aqui, eu não tinha nem reparado, olha como é que eu estava tão apaixonado. Não, a pessoa que não contou mesmo, não foi por ser apaixonado, não. É que a pessoa escondeu mesmo, para você não descobrir no primeiro momento. Tá bom? Então, galera, é isso. A gente vai para uma entrevista de emprego contar a nossa melhor versão. Quem é você, de uma forma adequada e compatível com aquela vaga que você está se candidatando. Legal? Olha só, o que falta para a gente terminar o nosso currículo aqui? Para amanhã a gente termina. Hoje demoramos um pouquinho mais, mas o importante é isso. Falta a gente entrar na parte de cursos e qualificações, tá? Que não tem grandes muitos mistérios, e a parte de informações adicionais. A gente termina isso aqui amanhã,
tá? Entra, fala um pouco de LinkedIn, que eu quero falar com vocês. A gente abre o LinkedIn para mostrar como é que isso funciona no LinkedIn, tá? Que é a plataforma hoje que consolida isso tudo de maneira... Vocês vão ter total facilidade com o LinkedIn, porque se vocês são fãs de rede social, o LinkedIn é altamente palatável e amigável, fácil para você pesquisar lá, fácil para você olhar, tá? Ninguém está querendo, gente, com vocês com 15, 16, 17, 18 anos, seja 20 anos, uma pessoal mais velho que apresentou aí até hoje, 24, 25 anos, ninguém está querendo que vocês sejam, cara, os senhores de experiência. Não. Aqui a gente está falando aqui estratégias para que vocês possam, dependendo da realidade de vocês, se encaixar e se ter uma vantagem dentro de um processo seletivo para que vocês consigam ter sucesso, ingressar no mercado de trabalho e daí em diante decolar. Tá bom? Então amanhã a gente termina o currículo, termina a parte de currículo, fala de LinkedIn. Sexta-feira a gente começa a falar de entrevista de emprego. Talvez a gente não consiga terminar na sexta, termina na segunda que vem. E depois, daí para frente, terça, quarta, 4 dias para a gente conduzir. Beleza. Preenchi meu currículo, sei fazer, já estou me colocando em posições de ser selecionado. Fui para a entrevista de emprego, talvez uma seja reprovada, talvez na outra seja reprovada, mas eu vou estar sabendo o que eu estou fazendo, vou estar conseguindo me enriquecer essas entrevistas, vão me enriquecer profissionalmente, até o ponto que eu consiga arrumar um emprego, né? Seja como estagiário, seja como aprendiz, seja como o que quer que seja, tá? Como uma função normal, um emprego mesmo formal. Como que eu me porto agora? O que eu preciso fazer? Né? Para além de cumprir o meu horário e fazer a atividade que me mandaram. Como eu preciso entregar isso? Como eu me relaciono com o meu chefe? Como eu converso com o meu chefe para mostrar para ele que ali não tem uma mera estagiária, tem alguém que tem uma maturidade para ser mais do que isso. Como? Isso vira o jogo para vocês para sempre, eternamente. Show? Alguma observação, sugestão, crítica, reclamação, xingamento? Agora é a hora. Temos 5 minutos. Não? Não? Beleza? Legal, então? Então, amanhã a gente finaliza o currículo. E deixa eu ver se tem algum dever de casa para vocês aí. Eu não preparei nada hoje, porque, na verdade, era para ter avançado um pouco mais, mas a gente... Legal isso. A gente vai fazendo as experiências, vai colocando a vida real de vocês, pontuando a realidade de cada um para a gente poder realmente conseguir chegar de forma prática, né? Ser útil o conhecimento de vocês. É interessante que seja útil, tá? E não seja uma mera tacada de informação só por si só. Não. Usem e abusem disso aí pro benefício de vocês aí, presente e futuro. Legal? Show? Amanhã tem mais, então. Um abraço, gente.